só queria agradecer a Rosana e dizer, Tony, que a gente tem grande prazer também de contar com a parceria com a Aliança. Nas nossas lutas congressuais, a gente, no sindicato aqui, se comprometeu a colaborar com as equipes gestoras das unidades para que, a partir de formação constante e contínua, elas consigam se aperfeiçoar no combate da LGBTfobia no ambiente educacional, no ambiente escolar, né? A gente sabe que é nesse ambiente em que as crianças e adolescentes transitam de gênero, elas experimentam a transgeneridade, no ambiente educacional. A gente sabe que é lá que a orientação sexual se dá, né? E que as equipes gestoras cada vez mais têm que se comprometer a acolher esses meninos e essas meninas no ambiente educacional. E nesse sentido, então, firmando essa parceria com a Aliança Nacional, a gente entende que a gente está cumprindo as nossas lutas congressuais. Sejam todas e todos muito bem-vindos, que na palavra, aí eu posso me dar essa pequena liberdade, na palavra de um cristão católico, um homem gay católico, né? Lembrar das palavras de Francisco, e dizer que a gente se fortaleça com esse manual no combate a todos os infiltrados, seja na Igreja Católica, seja nas igrejas de confissões evangélicas, e que não trabalham para a acolhida, não trabalham para o respeito da diversidade, e nesse sentido são infiltrados que não se comprometem com a mensagem máxima, né, do Evangelho, que é o amor ao próximo. Então, que seja um bom evento, que seja um importante manual, que nos ajude a nos fortalecermos nessa luta, que é a luta de todos, de todas, de todos. Bem-vindos a todas. Eu aproveito nesse momento, então, para convidar o nosso diretor-presidente, o Dr. Tony Reis, para poder fazer a sua apresentação aqui para a gente. Obrigado. Boa tarde a todas as pessoas. Primeiramente, quero agradecer ao Cinesp. É muito bacana a gente ter parcerias. E a gente não vai vencer o racismo, o machismo, a LGBTfobia, o capacitismo, sem a gente ter parcerias. E é muito bacana a gente ter. Você tem uma estrutura, a gente tem trazendo o que nós sabemos, que é sobre a enciclopédia. Então, obrigado, Getúlio, obrigado a nossa secretária-geral, que bacana, as mulheres empoderadas, o pessoal da diretoria, os funcionários aqui. Obrigado pelo coffee break, isso é muito bacana. E dizer que nós queríamos fazer, os pastores, os reverendos que estão aqui, nós queríamos fazer numa universidade. Nós mandamos para 15 universidades. Nós recebemos 3 nãos e um outro simplesmente o silêncio. E a gente estava desesperado. Daí eu liguei para o Getúlio e falei assim, tem uma salinha para 20 pessoas, 20, 30 pessoas. E que a gente queria fazer, porque esse que é um momento estratégico nosso, de a gente trabalhar a cidadania. E a gente sabe que, infelizmente, as religiões, em geral, no mundo todo, elas são muito importantes. Eu falo como católico, apostólico romano praticante, e que também é a causa da LGBTfobia. E a gente precisa discutir sobre isso. E eu vou falar um pouquinho sobre o manual. Depois nós vamos ter os pastores convidados aqui, nosso querido Cristiano, nossa querida... me fugiu. Cadê o nome? Jane Chanel, é bonita. E nós temos outros pastores, tem o Bob aqui. O Bob tem o vídeo, mas ele veio pessoalmente. Então nós vamos ter os 3 que vão fazer uma fala, depois a gente vai franquear a palavra para vocês. Então eu vou fazer uma apresentação muito bacana. Tem várias pessoas que estão falando que eles estão perdidos no trânsito. Enfim, mas as pessoas vão chegando. Diga. Só para falar mais perto. Então eu vou apresentar aqui a enciclopédia, pessoal. Quem gosta de kit gay é o ex-presidente da República que vai ser cassado os seus direitos políticos no dia 22. Ele que é kit gay e mamadeira de piroca. Nós queremos enciclopédia, nós queremos conhecimento sistematizado e feito por quem entende do assunto. Eu sou católico praticante, mas eu não sou hermeneuta, não sou exegeta, não sou um biblista, não sou biblista, mas é muito legal, que foi feito por quem entende do riscado. Então, a ideia é isso. Nós temos... Pode passar. Então, eu quero comentar a Rede Gay Latina, que inclusive o nosso diretor está meio perdido. Ele veio
lá de Assunção, que é o nosso diretor da Rede Gay Latina. Então, a Rede Gay Latina é uma rede de gays latino-americanos e trabalha a questão dos direitos LGBTI+, e é principalmente uma resposta do HIV. Então, é por isso que é a Rede Gay Latina. Nós temos um conselho diretor, ele que é o nosso diretor executivo. Nós temos 6 regiões, a região do México, a região da América Central, a região do Brasil, que é o Cláudio Nascimento, que também era para ele estar sendo o nosso mestre de cerimônia, mas está atrasado, então, mas ele chega e ele se junta a nós. Região Andina, região Caribenha e região do Cone Sul. Eu sou o diretor financeiro dessa rede, da Rede Gay Latina. Fundamos lá em Curitiba. Hoje nós temos 22 países, para 20, mas entrou mais 2 países, Panamá e República Dominicana. Pode passar. A Aliança Nacional, nós criamos, porque dentro do movimento sindical, nós temos muito dessa questão de ser partidário. E o movimento social, claro que todos os indivíduos têm que ser partidários, mas as organizações não. E a gente tem que ter postura política, a gente tem que conversar com Deus e o mundo e o frigo dele. Hoje, pela manhã, eu estava com todos os gestores municipais e estaduais. A minha fala foi nesse sentido. 27 unidades da federação, nós temos hoje 120 municípios que têm coordenações estaduais, municipais. A aliança vai conversar com todos, inclusive com aqueles que a gente não concorda ideologicamente, que não votou, mas eles ganharam a eleição. Numa democracia a gente respeita o direito ao voto. E como a gente fez na eleição passada e nessa, e defendemos o nosso país. Então, aqui eu não vou falar exaustivamente, mas é atuar na promoção, que hoje, por exemplo, nós estamos promovendo os direitos humanos. E está aqui, e a defesa, que está aqui a nossa querida doutora Amanda, que coordena 164 advogados e advogadas na nossa área jurídica, que tem atuado no Brasil inteiro, agora assumiu a cadeira na OAB Nacional, assumirá agora em setembro a coordenação da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero. Então, obrigado. Aí nós entramos na defesa. Então, todos esses processos, e a gente abre os processos rapidinho. Pessoal, não tem que deixar barato. Então, essas duas palavras, promovemos ao respeito à cidadania e aos direitos humanos e entramos na defesa se houver qualquer infração contra a nossa comunidade. Nós queremos ter uma sociedade igualitária, justa e igualitária. E quando a gente fala, que estão falando que o identitarismo, pessoal, nós precisamos de uma sociedade com igualdade e equidade. E nós precisamos, as pessoas que se sentem discriminadas têm que se organizar. E é isso que nós estamos fazendo. Os valores nossos é pluripartidarismo. Então nós temos dos 31 partidos hoje, nós temos na aliança 29 partidos. Então todo mundo, ninguém perde partido e todo mundo, nós trabalhamos bem isso. Então, na época das eleições nós temos um programa chamado Voto com Orgulho. A gente recebe todas as candidaturas que queiram trabalhar. A maioria, quase que 90% são da centro-esquerda. E é bacana, mas nós temos que conversar com o pessoal do centro. E agora, nesse atual governo internacional, nós temos que conversar, inclusive, com a direita democrática, para a gente ter maioria. Dialética, então, é muito bacana. E esses manuais é muito da dialética, pessoal. Tese, antítese, chegamos na síntese. É muito importante a gente ter o contraditório, sempre. Ética, transparência, respeito e solidariedade. Pode passar? Aqui alguns programas que eu acho que é importante, a gente sempre não deixa de falar. Nós atuamos dentro do Congresso Nacional, então obrigado à secretária falando aqui a 5ª jornada, a 6ª jornada vai ser dia 27, 28 e 29 em Brasília. Então a gente atua dentro do Congresso Nacional. Nós chegamos a 210 parlamentares. Foi a primeira vez a Érica Hilton, que é uma deputada federal aqui, ela vai ser a nossa coordenadora, e a gente conseguiu, num trabalho bem bacana, de abrir para o pessoal do centro-esquerda. E a gente conseguiu aumentar de 140, que era a média, para 210 parlamentares. Então nós atuamos lá dentro do Congresso Nacional. Aqui a doutora Amanda atua no Supremo Tribunal Federal. Aqui o Cumpra-se, a gente está com todos os ministérios públicos estaduais, defensorias públicas estaduais, OABs estaduais e secretarias de segurança. Então a gente atua, inclusive hoje à noite lá no Instituto Unibanco, vai estar o pessoal da DPU, do Ministério Público Federal, para a gente fazer cumprir os direitos. E aqui nós temos o programa Atena, que hoje de manhã o Cláudio Nascimento expôs. Nós fizemos uma pesquisa de ranqueamento das políticas públicas, algo muito bacana. Então,
Rio de Janeiro tirou em primeiro lugar, segundo lugar foi Mato Grosso do Sul, terceiro Espírito Santo, quarto Distrito Federal e quinto Ceará. O estado de São Paulo está em sexto lugar. Então, a gente fez uns... E quem respondeu foi os governadores e as 4 governadoras. Então, a ideia da gente ter aqui a Escola de Dignidade, que isso que nós estamos discutindo aqui, viu, Getúlio e todos o pessoal da diretoria. É algo que foi interditado nos últimos 4 anos. Também do Temer nós tivemos a questão da escola sem partido, escola sem ideologia e toda aquela parafernália da invenção da ideologia de gênero. Então agora nós estamos com a lei 13.185, que é aquela escola sem bullying. Então a gente vai entrar com o bullying dentro das escolas, que nós não queremos a violência. O voto com orgulho, que eu já até comentei, e a central de denúncias. Isso pode passar. Conexão, que é a empregabilidade, aqui é um projeto para as pessoas trans. Aqui nós temos a parceria com as empresas, são 6 grandes empresas que financiam. A gente, Multicolor lá em Pernambuco, que faz o trabalho, e aqui são as bolsas de estudos que nós damos. Para Bruna Valim, as pessoas que querem curso superior que não conseguem, então a gente tem alguns convênios, e aqui é bolsa para as pessoas que querem terminar o ensino médio. Pode passar. E agora falando da enciclopédia. Pessoal, essa ideia surgiu na Rede Gay Latino, que a gente precisa sistematizar os conhecimentos. Então, a gente vai chegando numa certa idade, a gente trabalhou muito. Eu estou há 40 anos nesse barato. Na parada, lá na Paulista, eu participei da primeira. Então, a gente já está ficando uma certa idade, né, professora aposentada? E a gente precisa deixar um legado, e a gente precisa deixar um legado da nossa prática, de como a gente fazia. Então, a gente teve essa ideia, e aí começamos a chegamos no número de 25. Todos eles já estão prontos, e eu vou passar para você. Então, a ideia é de a gente ter o conhecimento, mas não ser algo maçante, não ser aquela questão acadêmica. Então, vocês vão ler o manual. Em 2 pegadas vocês leem o manual rapidinho. Então é muito legal, todos eles de comunicação, de educação, de advocacy e de cristianismo já estão prontos. Direitos humanos, AIDS, segurança pública, empregabilidade, que eu vou passar aqui os nomes para vocês. Então aqui estão os manuais, e quem está fazendo as artes, e está muito bonito, vocês vão ver, é a Rede Gay Latino. Então nós temos um manual de comunicação para jornalista, educação para profissionais de educação, direitos para a nossa comunidade, HIV, tendo em vista que ainda é um problema para a nossa comunidade, 18% da nossa comunidade tem HIV, então a gente não pode esquecer isso. Saúde integral, que é saúde mental, tudo, para psicologia, assistência social, empregabilidade, segurança pública. Inclusive nós temos aqui o nosso diretor lá do Mato Grosso, nosso querido Baena. Foram feitos por pessoal PM, que são LGBTI+, pessoal da Polícia Civil, e é muito bacana. Inclusive quem coordenou foi eu sempre, essas patentes para mim, eu adoro falar que é general, mas é capitão, enfim. E é muito bacana. Temos do turismo, do advocacy, accountability e controle social, cultura, famílias, que é algo bacana, que nós não queremos destruir a família de ninguém, nós queremos construir a nossa, do nosso jeito. Então a gente somos profundamente defensores das famílias com S, e porque não existe só um tipo de família. E do esporte e do cristianismo. Pessoal, esse aqui do cristianismo foi o mais difícil, porque no nosso movimento tem muitas pessoas que foram muito machucadas pela religião. E aí as pessoas odeiam a religião. E aí o que nós falamos, mas 90% do nosso povo latino-americano são cristãos. A gente vai conversar com eles, não vai ficar no gueto falando mal do povo. Então, o que a gente aprovou, que nós íamos com alguns princípios que eu vou citar em seguida. Pessoas privadas de liberdade, formas de ativismo e militância. Por exemplo, a militância que o Getúlio está fazendo, que você elogiou muito bem a Biba aqui. Isso é muito importante, pessoal, porque ela está no poder, ela pode fazer um trabalho de conscientização. Isso é uma forma de ativismo. Visibilidade massiva, como organizar as paradas, sustentabilidade da causa LGBTI+, pesquisa, interseccionalidades, feminismo e o movimento LGBTI+, a questão das empresas, corporativismo e manual de história e o antirracismo. Então, o ano que vem, com certeza a gente vai estar aqui, nesse mesmo lugar, lançando alguns com vocês, certo? Então já fica agendado.
O manual é assim, pessoal, foi 5 anos de discussão. Então não foi algo assim que uma pessoa sentou, fez copia e cola. As pessoas tiveram muitas reuniões nesse manual. Eu não acompanhei diretamente, supervisionei, li. Teve algumas coisas que a gente coloca porque eu sou muito político, então eu trabalho com a sociedade como um todo e eu sou muito frente ampla. Então, algumas coisas a gente... Mas nada foi censurado. Quem participou, acho que o Bob participou, o Gregory participou na escrita. E depois vocês vão ver os 2 vídeos aqui das pessoas dos doutores e pós-doutores que fizeram o vídeo. O vídeo de 3 minutos. Os pontos, pessoal, é racionalidade. A gente discutir a razão. Porque a gente muitas vezes é muito emocional, né? Então a gente tem raiva, a gente quer, sabe? E raiva a gente não resolve o assunto. A gente tem que fazer política com cabecinha. Claro que colocando um pouquinho de emoção fica melhor. Civilidade, então nada de agressão para ninguém, não é para agredir ninguém que seja católico, evangélico, matriz africana, judeu. Respeito, liberdade religiosa, então as pessoas podem professar ou não professar. Mas defendendo que a gente pode ter a nossa, como o nosso querido Marx nos ensina, religião é algo privado e as políticas têm que ser públicas. Isso é laicidade. Então, a laicidade ajuda todo mundo. E o não preconceito, não o proselitismo e não a doutrinação. Claro, a doutrinação a gente vai fazer lá no grupo, aí vão ler, vão fazer as interpretações. O meu padre lá, de vez em quando, eu discordo dele, eu não falo, mas eu pego e digo, isso aqui eu não vou escutar. E às vezes eu escuto, às vezes eu aceito, e faço isso inclusive com a minha família. Pode passar? Então, aqui os nossos contatos, pessoal, para a gente estar dialogando. Então, esse é o manual, e aí eu queria passar para você chamar, viu? Agora vamos passar então os vídeos. Você tem um papelzinho aí, qual que é o vídeo agora? Ou é a leitura da carta? Não, é o vídeo, são os vídeos. Enquanto isso, pessoal... Então, o próximo vídeo é da Ana Esther. Tá, da Ana Esther, deixa ali no pontinho. Mas é muito bacana. Ontem eu recebi um convite da CNBB. Eles pediram para a Biba, aqui toda bonita, fazer uma fala para os arcebispos e bispos sobre esse manual. Eles já aprovaram, inclusive esse manual está todas as catequistas da Igreja Católica. Eles, pelo menos os comentários, que o documento está muito bem respeitoso, não está agressivo, que ele fala, realmente é isso que nós queremos, uma outra leitura, sabe? Porque não existe uma interpretação só. Por isso que tem várias religiões, não é? E várias denominações. Então, isso é bacana. Então, agora, quem é A Ana Esther. Então, fala aqui. Obrigado, viu, pessoal? Vamos lá. 3 pessoas mandaram vídeos. Um deles é da nossa querida Ana Esther. Saudações, sou Ana Esther. E é com grata alegria que apresento a vocês o Manual de Cristianismo e LGBT e mais, que tive a honra de escrever com muitas pessoas amigas. Acho que essa é uma chave importante para compreender como esse manual foi feito. Baseado em relações de amizade, compromisso com uma causa que é nossa, mas que é maior do que nós. Somos acadêmicos, ativistas, religiosos que se uniram sob a coordenação do querido Sérgio Junqueira para criar um manual que cobrisse diversas facetas da relação entre pessoas dissidentes sexuais e de gênero e o cristianismo. Para tanto, assim como a amizade foi a chave para o nosso trabalho coletivo, nós também buscamos outras chaves que pudessem escancarar os armários que nos prenderam por tanto tempo dentro de uma perspectiva cristã hegemônica que impede a nós, LGBTI+, a vivência plena não somente da nossa sexualidade, como também da nossa fé. Bem, o manual foi dividido em 2 sessões. Na sessão A, seguimos o provérbio trancado a 7 chaves e propusemos exatamente 7 chaves para debater as questões referentes à temática. Com a chave 1, conceitos-chave, criamos um breve glossário no qual apresentamos os conceitos de sexualidade, gênero, sexo biológico, orientação sexual, identidade, expressão de gênero, dentre outros. Na segunda chave, cinto de castidade, apresentamos as tensões entre cristianismo e dissidentes das normas de sexo e gênero.
Na terceira chave, tetra-chave, abordamos a importância da tradição na relação da igreja com as minorias sexuais. Com a quarta chave, hermenêutica do cadeado, trabalhamos os comumente chamados textos de terror, que são aqueles textos usados tradicionalmente contra pessoas LGBTI+. Com a quinta chave, hermenêutica da fechadura, propusemos uma forma de espiar o texto bíblico, trabalhando com histórias que se aproximariam de uma experiência hoje compreendida como homoafetiva. Na sexta chave, há uma brecha na igreja, abordamos perspectivas de abertura e inclusão de pessoas LGBTI+, dentro das igrejas cristãs. E finalmente, na sétima chave, o armário está mofado e eu tenho alergia, apresentamos algumas conclusões sobre tudo o que foi tratado anteriormente. Na segunda sessão do livro, que chamamos de Armário Escancarado, apresentamos os exemplos de experiências de inclusão, além de sugestões de livros, artigos e filmes sobre a temática. O Manual de Cristianismo e LGBTI+, contém um molho de chaves que criamos a partir das nossas jornadas pessoais e coletivas. Que cada chave chegue às pessoas que ainda hoje estão sofrendo pela violência do fundamentalismo religioso, mas que também estão resistindo a partir da fé libertária. Boa leitura a todos. Olá pessoal, meu nome é André Muskov, eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e estou muito feliz com o lançamento da versão impressa do Manual Cristianismo e LGBTI+, e estou aqui como um dos colaboradores para falar para vocês um pouquinho sobre a discussão em torno da questão da diversidade sexual e de gênero e a Bíblia. No manual, a gente trabalha essa questão em duas partes, né? Na primeira, a gente lida com aquilo que é conhecido como textos de terror, que são 6 passagens bíblicas, em geral usadas por alguns grupos e algumas vertentes dentro do cristianismo, para dizer que haveria uma condenação a todas as formas de diversidade sexual e de gênero. Em geral, na verdade, a discussão gira mais em torno da homossexualidade e como esses textos condenariam práticas de pessoas que se identificam como homossexuais. A gente olha para o contexto em que esses textos foram escritos, os objetivos, qual é a intenção desses textos, do que eles realmente estão falando, para tentar entender e discutir se esses textos se aplicam e como eles se aplicam à realidade das pessoas LGBTI hoje e toda a discussão que a gente faz em relação a questões de gênero e sexualidade. Já na segunda parte, a gente dá um passo a mais e que é olhar não apenas para esses textos, né, que geralmente as pessoas utilizam em determinados grupos e lideranças religiosas para dizer o que a Bíblia diz sobre homossexualidade ou sobre diversidade sexual e de gênero, mas a gente quer se perguntar como que seria uma leitura que parte da experiência de pessoas LGBTI+, e a partir dessa experiência se defronta então com o texto bíblico. Aí a gente apresenta alguns exemplos de algumas narrativas e como se tem lidado com elas nesse campo de leitura, que tem também uma história de trabalho, estudo, pesquisa, uma série de publicações que vão lidar com outros textos e pensar, por exemplo, personagens bíblicos que seriam afirmativos da experiência da diversidade sexual e de gênero. Ou, às vezes, até textos que não necessariamente falam diretamente sobre a questão da sexualidade, do gênero e da diversidade sexual e de gênero, mas que a gente pode ler esses textos, ou a gente lê esses textos a partir da nossa experiência e consegue ler, interpretar e perceber mensagens que às vezes outras leituras com olhares específicos não conseguem perceber. Então, na verdade, assim como todo manual, essa parte com relação à questão bíblica é um convite à reflexão, com informação, com estudo, com pesquisa, para a gente poder
conversar num outro nível sobre essas questões dentro do contexto do cristianismo e a partir da experiência de pessoas LGBTI+. Eu espero que vocês curtam todo o manual, que também essa parte sobre os textos bíblicos ajude vocês a levantar perguntas, a provocar discussões, e que a gente possa se encontrar aí em outros momentos também para aprofundar essas conversas e essas discussões que o manual apenas quer levantar e levar à reflexão. Então, desejo uma boa leitura, um bom evento de lançamento e seguimos aí na caminhada e na luta pelos direitos das pessoas LGBTI+, dentro ou fora das religiões. Um grande abraço. Bem, dando seguimento, nós temos um texto escrito pelo Padre Luiz Correia Lima, graduado em Filosofia e Teologia pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, a FAGE, mestre e doutor em História, professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio e desenvolve pesquisas sobre história da Igreja, modernidade, gênero e diversidade sexual. Nós vamos ter a leitura deste texto feita pela nossa querida doutora Amanda Baliza e o nosso querido Lucas Siqueira, coordenador de Juventudes da Aliança Nacional LGBTI. Boa tarde a todas as pessoas. A relação entre o cristianismo e a população LGBTI+, é marcada por inúmeros conflitos e hostilidades dilacerantes. Um exemplo disso são as declarações do Patriarca Ortodoxo de Moscou, no ano passado, considerando justa a invasão da Ucrânia pela Rússia. Para ele, é preciso enfrentar o clube de países que impõe a seus membros o aterrorizante desfile do orgulho gay. Com a força do pecado, obrigam o que é condenado pela lei de Deus, negando o próprio Deus e sua verdade às pessoas. Jamais se pode tolerar os que destroem a lei moral, eliminam a linha entre a santidade e o pecado e defendem o pecado como modelo de comportamento humano. O presidente russo Vladimir Putin endossou a posição do patriarca, justificando esta guerra para evitar a destruição da família, da identidade cultural e nacional, e asseverou: protegeremos nossos filhos da degradação e da degeneração. Evidentemente, nem todos que se opõem à cidadania da população LGBTI+, justificam a invasão da Ucrânia. Porém, muitos enxergam nessa cidadania o que é condenado por Deus, bem como a destruição da lei moral. Bem diferente tem sido a postura do Papa Francisco ao longo do seu pontificado. Há 2 anos, ele enviou uma mensagem pelo Twitter no Dia do Orgulho LGBTI+, 28 de junho. Se formos dóceis ao amor, o Espírito Santo, que é o amor criativo de Deus e traz harmonia às diversidades, abrirá os caminhos para uma fraternidade renovada. Isso nada a ver com o pânico moral dos profetas da catástrofe. Desde então, o Papa reiterou seu apoio e reconhecimento civil de uniões homossexuais, propôs a atenção pastoral aos que vivem nessas situações para progredirem no encontro com Cristo e se declarou pela discriminação da homossexualidade em todo o mundo. A irmã norte-americana Jenny Grant, que completou o jubileu de ouro no trabalho apostólico com as pessoas LGBT+, Francisco felicitou. Foram 50 anos com este estilo de Deus, 50 anos de proximidade, de compaixão e de ternura, como a ternura de uma irmã e de uma mãe. Convém observar que o trabalho louvável dessa irmã chegou a ser proibido no passado, por discordância da doutrina da Igreja Católica sobre a imoralidade da prática homossexual, mas a irmã Gramsci não se interrompeu. Os pais com filhos homossexuais foram exortados pelo Papa a não se assustarem e a não condenarem seus filhos. Em vez disso, devem ajudá-los e acompanhá-los sempre. Sobre a coisa mais importante que as pessoas LGBT precisam saber sobre Deus, Francisco diz que Deus é pai e não renega nenhum de seus filhos. E reitera que o estilo de Deus é proximidade, misericórdia e ternura. Ao longo deste caminho, vocês encontrarão Deus. A um católico LGBT que tenha sido rejeitado pela Igreja, o Papa pede que não considere isso como rejeição da Igreja, mas de pessoas na Igreja. A Igreja é uma mãe e reúne todos os seus filhos. No ano passado, Francisco recebeu 6 mulheres transgênero. Uma delas, Alessia Noble, o presenteou com um livro que conta sua vida. Ele a encorajou dizendo: ótimo, você fez muito bem em escrever a sua história.
e lhe recomendou a ser sempre ela mesma, mas não se deixar envolver pelo preconceito contra a igreja. A postura do Papa pode levar alguém a pensar que ele contraria a doutrina, mas não. Ele tem consciência clara do que é essencial na mensagem cristã, bem como do que não é e precisa evoluir. Quando o Catecismo da Igreja Católica completou 25 anos, Francisco declarou: não se pode conservar a doutrina sem fazê-la progredir, nem se pode prendê-la a uma leitura rígida e imutável, sem humilhar a ação do Espírito Santo. Em seu pontificado, ele dá mostra desse progresso e da rejeição à leitura rígida que humilha o Espírito Divino. A coragem da mulher trans Alessia, elogiada pelo Papa por ser ela mesma e contar sua história, é também a coragem de outros LGBTI+. Os músicos católicos Gil Monteiro e Bruno Camurati anunciaram publicamente que são gays. Bruno afirmou que só canta o que canta por ser quem é. Suas quase 40 canções passam por sua existência, por ter se deparado com portas fechadas e acessos negados, mas também por sentir que Deus lhe ama e abraça esse amor. Ele sabe que Deus se serviu dessa história e de sua música para tocar o coração das pessoas. Por isso, tem muito orgulho de ser quem é. Gil, por sua vez, conta a sua história e canta suas músicas para escolher quem se identifica com elas, para acolher quem se identifica com elas. Sabe que sua sexualidade é parte do plano de Deus para a sua vida e é segura. Eu não sou um erro de Deus. Na Alemanha, o frei franciscano Markus Folkmann, assumidamente gay, foi eleito provincial de sua ordem. Ao ser perguntado sobre por que expor este assunto publicamente, responde que deseja deixar claro quem é e o que defende. Se eu mesmo sou gay, quero mostrar que também posso fazer parte da igreja neste ministério. Ele deseja que isso seja considerado como uma oportunidade, pois os membros da igreja têm diferentes cores. Isso é o que Deus quer e corresponde à diversidade da criação. A autoestima LGBTI+, nada tem com a soberba ou arrogância, mas é o contentamento pelo justo valor de si próprio como filha ou filho de Deus, amado por Ele, a despeito de tanto ódio e incompreensão. A cidadania dessa população nada tem de ameaça. O Manual de Cristianismo LGBTI+, fazendo uma releitura da tradição judaico-cristã em chave inclusiva, é um material muito útil para o fomento dessa autoestima e para a luta em favor dessa cidadania. As igrejas cristãs e a humanidade muito podem ganhar com isso. Obrigado. Bem, eu quero convidar o nosso querido Cláudio Nascimento, que acabou de chegar, por gentileza, para poder assumir aqui a... Não, faça a gentileza. Bem, bem. Não, por gentileza. Fica tranquilo. Não, por gentileza. Então, tudo bem. Vamos lá. Dando seguimento, quero convidar então os nossos debatedores e debatedoras para compor a mesa. Vou convidar, em primeiro lugar, aqui o nosso querido reverendo Cristiano Valério, por gentileza, para tomar assento. A nossa querida pastora Jaque Chanel. E o nosso querido pastor Bob Otelho. Assim, vamos convidar o Cláudio agora para fazer a mediação dessa brilhante mesa que agora é composta. Agora me dá um papel. Eu cheguei de mais bonito, o Berlim parou a uns 3 quadros, tendo encontração de João Silvério Trevisan, maravilhoso, me trouxe até aqui na porta. João Silvério, olha que luxo, né? João Silvério me guiando nas ruas. Ele estava com o cachorro. Cachorrinho. Bom, acho que Tonho, o quê? Quanto tempo? 10 minutos? 10 minutos? 15 minutos? 10 minutos. Quem gostaria de primeiro? Então vou apontar. Então, primeiro as mulheres? Então vamos ouvir a nossa pastora.
Bem, boa tarde a todos, todas e todes. Para mim é uma honra estar aqui neste lugar, neste lançamento do Manual do Cristianismo. Acho que nós estamos um tempo à frente, né, do nosso tempo. Não parece que nós estamos, neste momento, vivendo este tempo de lançamento do Manual do Cristianismo. Eu me sinto muito honrada, muito privilegiada, muito contemplada com o lançamento deste livro. Diante de toda a história que eu vivi na minha vida, desde os meus 13 anos de idade, quando a minha mãe me expulsou de casa e me colocou dentro de uma igreja fundamentalista cristã. Então, desde aquele momento, eu passei a viver dentro de uma igreja, literalmente, porque a minha mãe não me queria mais dentro de casa. Ela estava sentindo o drama de ter uma criança transexual, uma criança que era homossexual, uma criança que começava a apresentar o seu comportamento feminino na sociedade. E isso a preocupava, isso deixava, acredito que ela muito triste, e ela passou a ser uma das precursoras da cura gay, mesmo sem saber, né? Mas ela foi uma das precursoras da cura gay, e ela me colocou dentro da igreja com a esperança de que Jesus curaria a minha homossexualidade. E acredito que ela não sabia, nem tinha noção de que ela estava me colocando no melhor espaço que alguém poderia ganhar na sua vida. Porque eu passei a viver dentro da igreja, literalmente, passei a cuidar da igreja, passei a fazer todas as atividades da igreja, e mesmo contra as pessoas, mesmo contra algumas pessoas que se comportavam contra a minha presença ali dentro, mesmo assim o meu pastor, ele não dava a menor importância para aquilo que acontecia. E ele cuidou de mim, ele me acolheu, e isso foi de extrema importância para mim, para o meu desenvolvimento, tanto como cristã, como uma pessoa comum dentro da igreja, e mais ainda como homossexual. Eu me senti cuidada, eu me senti acolhida por Deus naquela igreja, muito embora não fosse uma denominação exatamente inclusiva. Era uma denominação era uma denominação fundamentalista, mas o meu pastor conseguiu me dar um espaço de inclusão naquela igreja. E quando conforme o tempo foi passando, ele foi me colocando em outras atividades da igreja, e eu fui desenvolvendo na igreja. Tomei conta do grupo de jovens, do grupo de crianças, do grupo de coral, fazia parte do coral também, e cuidava de toda a decoração da igreja, e todas as atividades eu estava sempre envolvida, além de fazer visitas nos lares. Então isso para mim era de extrema importância, de extrema relevância para a minha vida cristã. E só que o tempo foi caminhando e o meu pastor acabou sendo assassinado. E quando ele foi assassinado, eu saí daquela igreja, porque eu não suportava o fato de estar ali dentro e o meu pastor não está mais lá. Eu me sentia muito cuidada por ele, eu tinha um carinho imenso por ele. E depois que ele morreu, eu não consegui mais ficar lá dentro. Então, quando eu saí, eu passei a ter problemas do tipo tentar me encaixar em outras denominações e não consegui mais porque as pessoas me demonizavam.
só que elas me demonizavam e eu informava para elas que eu não tinha tal espírito que essas pessoas falavam. Eu dizia para elas que eu tinha o Espírito Santo de Deus. E agora? Essas pessoas, elas não aceitavam que uma travesti tivesse o Espírito Santo de Deus. Daí em diante eu passei a sofrer muito por estar dentro de igrejas que não me aceitavam, que me demonizavam e que me expulsavam, de certa forma, dessas igrejas. Então eu passei um período muito triste, tentei o suicídio 3 vezes. Tem algumas situações que estão no livro que me representam, que fala da minha vida, que fala da minha essência como cristã. Mas a minha sorte foi que eu permaneci. Eu nunca desisti, porque eu sabia que o meu Deus tinha muito mais a me oferecer do que eu tinha conhecido até aquele momento, do que a experiência que eu tinha tido com Deus até aquele momento. Por isso eu perseverei, continuei e não desisti. Me afastei um período para me encontrar, porque eu tinha a necessidade de me encontrar, tinha a necessidade de me descobrir, vivendo essa minha fé, me encontrando e me aceitando como eu sou, como eu era naquele momento. Me incluindo de fato, que foi o que aconteceu realmente na minha vida. E eu vejo essa situação retratada nesse manual do cristianismo em diversos momentos. E acho de extrema importância que esse livro vai ficar na memória, que esse livro vai permanecer na história das nossas vidas, que este livro vai permanecer beneficiando outras pessoas que são cristãs e que têm um comprometimento real de vida com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a Virgem Maria, como eu também tenho esse comprometimento. Então, eu fiquei assim, usando uma linguagem bem comum, eu fiquei passada. Quando eu vi esse manual, que eu digo, eu não acredito. E eu ainda nem ouvia falar do lançamento do manual. Eu peguei na internet, né, assim por um acaso, fazendo uma pesquisa, eu estava fazendo pesquisa sobre outra coisa. E quando eu vi, imediatamente me interessei, até pela capa dele, porque eu achei super interessante, né? Então eu passei a ler e fiquei passada assim com as informações que ele contém, não somente para pessoas técnicas, leigas, mas para a nossa própria comunidade, para a nossa comunidade LGBTQIA+, e principalmente para a nossa comunidade de travestis e transexuais, que ainda é demonizada, que ainda é expulsa das igrejas, que não é aceita nas igrejas. Tem 2 anos que eu fui excluída, que eu fui expulsa, 2 não, 4 agora, 4 anos que eu fui excluída de uma igreja com a placa de inclusiva. Imagina você o que é isso? Uma travesti como eu, comprometida com a causa, comprometida com Deus, comprometida com o Espírito Santo de Deus, e você ser expulsa de uma igreja que se diz inclusiva, que era para acolher e que era para incluir, e não fazer o que um referido pastor fez comigo. Ele me expulsou da igreja. Mas eu consegui superar, e no dia seguinte eu já tinha apoio, eu já tinha outra porta aberta, conforme a palavra fala, que uma porta se fecha e outra se abre. Quando você está comprometido com Deus, quando você tem esse amor de Deus na sua vida. Então, eu me senti mais do que abençoada, e eu me senti mais do que amada por Deus, porque no dia seguinte eu tinha a resposta de Deus. E eu fui para um lugar que nem era exatamente uma igreja, mas que era um departamento da diversidade
da Prefeitura de São Paulo. E eu mais uma vez fiquei passada, por quê? Porque Deus me acolheu, porque Deus acolheu as meninas que estavam comigo naquele trabalho e acolheu os meninos também, porque esse trabalho de inclusão, mesmo que ele seja direcionado para travestis e transexuais, ele não pode ser fechado. Como o meu pastor, infelizmente, me fez a proposta de fechar o serviço para travestis e transexuais. Ele não queria que elas trouxessem maridos, amigos e algo do tipo. O que me deixava e me deixou muito triste naquele momento, porque eu considero o meu trabalho sendo um trabalho protagonista para travestis e transexuais. Porém, ele não pode ser fechado. Em hipótese alguma, ele pode ser fechado, porque o Evangelho é para todos, é para alcançar a vida de todos. Então, eu não posso me dar o luxo de fechar essa porta para travestis e transexuais. Então, eu me sinto muito privilegiada por esse manual. A minha vida está aqui dentro e eu compartilho com vocês através deste manual e todas as benefícios desse manual. Parabéns a Gay Latino, parabéns à Nova Aliança. Tony, você arrasou com esse manual e toda a coleção aí. Se tiver, tipo assim, no mesmo segmento, na mesma linha desse manual de cristianismo, é uma bênção, na realidade, para toda a nossa comunidade LGBTQIA+. Muito obrigada. Obrigado, pastora Jackson. Ela traz algumas questões, né, que o manual aborda e que é muito caro para nós, LGBTI+, que já vivenciou processos de exclusão na família, na comunidade, por conta da religião. Eu tenho 52 anos, tenho 53, e aos 18 anos eu tentei 2 suicídios, exatamente por vivenciar uma realidade familiar extremamente fundamentalista e que me forçou muito a essa extremidade. E isso acontece, ainda é uma realidade concreta na América Latina e no Brasil, né, Tony? E que a gente quer com esse manual também, exatamente o que a senhora falou, produzir também condições de uma maior interpretação, a produção de narrativas que possam mostrar que o cristianismo libertário, que acolhe as pessoas, né, que acolhe a pluralidade. Obrigado, pastora. Obrigado. Vou passar agora para o querido, antes disso registrar aqui a presença do Simão Casal, que é o nosso coordenador geral da Rede Gay Latino, que ao final dessa mesa ele vai fazer também uma fala de saudação a vocês. Vou passar para o querido reverendo Cristiano Valério. Boa tarde a todas e todos. Sou Cristiano Valério, eu sirvo como coordenador de desenvolvimento das igrejas da comunidade metropolitana para o Brasil e o Cone Sul hispânico. As igrejas da comunidade metropolitana é um movimento cristão, ecumênico, que nasce no final da década de 60, e a história da comunidade se confunde com a história do movimento LGBT. Uma das protagonistas do momento fundante, né, no Stonewall, a Silvia Rivera, que é atribuído a ela aquela sapatada no policial, era diaconisa da ICM de Nova York e é uma das pessoas ícones e importantes, tanto para o movimento LGBT, mas também para as igrejas da comunidade metropolitana no mundo todo. Eu servi de 2006 a 2019 como pastora aqui na ICM de São Paulo. Atualmente a pastora da ICM de São Paulo é a pastora Ivana, que está aqui hoje também. Para mim é importantíssimo que a gente, nesse momento, celebre o lançamento do manual, assim como ele está. Eu gosto de cheiro de livro, né? Eu li o manual quando ele saiu em PDF, muito, muito interessante. Compartilhei com muita gente baixou o manual.
mas é muito bom ver ele físico dessa maneira, porque vai alcançar diversas pessoas de diversas formas. Uma das coisas importantíssimas do manual é que ele trabalha duas perspectivas que são importantíssimas quando a gente fala de cristianismo e diversidade sexual. E aí eu quero parafrasear Heráclito quando ele diz: se tem uma coisa que nunca muda, é que tudo muda. Tudo muda. E portanto nada é estático, definitivo ou permanente nessa vida. Tudo muda. E aí a gente precisa se sintonizar com o movimento da vida, com o movimento das coisas e das forças. E aí, dentro de um contexto cristão, o movimento do Espírito Santo nesse momento, agora. E quem sabe fazer a pergunta filosófica: que horas são? Que momento é esse? O que a gente está vivendo agora? Cresceu na sociedade a consciência de que discriminar uma pessoa por sua cor da pele, por sua raça, por seu gênero, por sua identidade sexual, por sua orientação sexual, é algo feio, ruim, é um pecado. Essa consciência cresceu na sociedade. Sintomaticamente, setores das igrejas, setores religiosos, começam um processo de suavizar o seu discurso fundamentalista, o seu discurso de poder. E aí é importante notar isso, porque não é à toa que algumas lideranças religiosas começam a suavizar o seu discurso, que a princípio é um discurso marcado por ódio, exclusão. Começam a suavizar isso. E aí nós temos algumas pastorais LGBTs, grupos organizados dentro de igrejas tradicionais, e também o surgimento de igrejas assumidamente inclusivas. Comunidades dirigidas e que promovem o protagonismo de pessoas trans e de pessoas LGBTs, como é o caso das igrejas da comunidade metropolitana, que inicia suas atividades em 1968, portanto antes do levante do Stonewall. É importante pensar nisso, porque o manual, como o Tony Hayes mesmo disse, ele foi escrito de forma a penetrar esses espaços um pouquinho mais arejados do cristianismo. Porque também não dá para a gente explodir tudo. É importante ter uma estratégia. E o manual foi pensado, construído como uma estratégia de iniciar uma conversa sobre a dignidade da pessoa cristã LGBT. E, portanto, ele trabalha duas perspectivas que eu gostaria de falar muito rapidamente aqui, que é a inclusividade, a perspectiva da inclusão. E toca a superfície, estrategicamente, só toca a superfície da perspectiva afirmativa das diferenças. E eu vou dizer por que toca só a superfície e por que isso é importantíssimo para a gente iniciar uma conversa. Para início de uma conversa com setores religiosos tão fundamentalistas e tradicionalistas, é importante que a gente seja estratégico. A gente precisa começar com afeto. E aí o afeto da amizade, de mostrar alguns exemplos. É lindo ouvir a história da pastora Jacques Chanel. Ela é a melhor especialista na história dela. Ninguém pode contar a história dela tão bem quanto ela mesma. Portanto, quando o manual apresenta para a gente caminhos, propostas de início de conversa sobre inclusão, é importantíssimo, porque isso penetra, o afeto faz com que as pessoas se desarmem. Eu gosto, por exemplo, que minha mãe sempre na Semana da Parada vem para São Paulo para participar da parada junto comigo. Ela está lá em casa, esperando o domingo para ir para Paulista. Uma senhorinha de cabelo branco dando tchauzinho para os jovens durante o trajeto da parada. Alguns desses jovens olham para ela e vêm chorando, pedindo para fazer foto com ela. Na última parada, no ano passado, minha mãe disse:
eu acho que alguns deles não têm o carinho da mãe. E quando olham para mim, ficam pensando na mãe que quer fazer foto comigo. Eu falei, mãe, eu tenho certeza que muitos dos casos são esses. O afeto é um caminho, uma brecha importante para ser explorada. A perspectiva da inclusão, ela é bonita, ela é interessante, é estratégico. É aquela perspectiva de que Deus é bom e Deus é amor. Você não acredita que Deus é bom e Deus é amor? Todo cristão vai dizer, é assim. Se Deus é bom e Deus é amor, ele vai discriminar? Ele vai julgar ou condenar? Ele vai excluir? Não. Isso é bonito. Até certo ponto. Eu não gosto muito dessa perspectiva, mas acho que ela é importante como estratégia para a gente chegar lá aonde eu gostaria que chegássemos. Porque essa perspectiva da inclusão é a ideia de que existe um lugar muito bom, perfeito, e que você não está e nós vamos te incluir. Essa ideia de que, a ideia violenta de que Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso, que até te aceita, bicha. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso, tão amoroso, tão misericordioso, que até aceita você. Isso é perverso. Isso é perverso. Essa perspectiva da inclusividade, a de que você é carente demais. Você é um pecador, uma pecadora tão, mas tão terrível, que precisa de um Deus que tem uma misericórdia infinita para poder te aceitar e te amar e te... Eu não quero ser aceito. Desculpa, passa outro dia. Passa em outro lugar. Não quero ser incluído nessa lógica de poder de um Deus déspota, capaz de te considerar uma pessoa indigna. A outra perspectiva, e que o manual também trabalha, e é importante a gente entender isso, toca a superfície e nos convida a uma reflexão mais profunda sobre isso, é a perspectiva da afirmação. Perspectiva afirmativa. E aí eu gosto de resgatar aquela história do mito fundante da criação lá em Gênesis. Eu gosto da Bíblia, adoro a Bíblia, gosto. Estudei muito e gosto de ler. Que vai dizer que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Toda a diversidade humana, todas as raças, todas as cores, todos os gêneros, todas as identidades, toda a orientação sexual é a imagem e semelhança de Deus. E, portanto, existe algo divino em cada ser humano. É a afirmação de que nós não somos incluídos ou aceitos por Deus. Nós somos a sua imagem. E aí no Cristo do Evangelho a gente tem esses dois momentos. Você tem, por exemplo, Jesus sendo acusado e questionado. Será que ele é o Messias? Será que ele é filho de Deus ou não é? Ele é ou não é? Ele não é ou não é? Os religiosos discutindo isso. Jesus em algum momento vai falar, eu sou. Ninguém precisa me autorizar, eu sou. Ninguém precisa me dar autorização para nada. Eu sou, disse Jesus. E aí a comunidade LGBT precisa, em algum momento, sintonizar com que horas são, esse momento da nossa história, e ao invés de pedir que Deus tenha misericórdia de nós, e que o pastor, o padre, o bispo tenha compaixão de nós, dizer, eu sou legítimo filho e filha de Deus. Existe algo divino em cada ser humano, por mais diferente que ele possa parecer, e aí é importante entender isso. Quando eu conheço uma pessoa trans, eu estou em contato com uma dimensão divina que eu jamais conheceria se não estivesse em contato com essa pessoa trans. Existe algo sobre Deus que só as pessoas LGBTs podem comunicar. Existe algo precioso sobre Deus que só mulheres podem comunicar. E, portanto,
eu nunca esgoto conhecimento sobre Deus. Porque a cada pessoa que eu encontro, que eu entro em contato, que eu ouço, eu sou desafiada e desafiado a conhecer um olhar divino, uma perspectiva divina e sagrada. Eu estou encerrando, mas eu gostaria de pensar, junto com vocês, que se talvez fôssemos encomendar de um artista uma imagem de Deus, que fosse de alguma maneira o mais honesta possível, nós teríamos que construir um gigante mosaico. Um mosaico gigante que contemplasse cada cor, cada brilho de cada olhar humano. Deus é diversidade, se revela na diversidade. Nós somos parte desse movimento divino. Que Deus nos dê essa graça de, através do manual e de outras iniciativas interessantes, mas é preciosíssimo, quem não leu, leia, quem não divulgou, divulgue, que a gente possa espalhar isso para o mundo todo. Outras iniciativas de inclusividade e de afirmação da diferença vão acontecer. Vão acontecer. Mês de junho é o mês em que a diversidade sexual pauta, inclusive os fundamentalistas religiosos. A gente está pautando eles, a gente dá até a cor do PowerPoint para eles. Aproveitar essa oportunidade, isso é importantíssimo. Quando a gente sintoniza o tempo que a gente está vivendo, a gente vai perceber que esse é o melhor momento do mundo, melhor momento da história, para se falar sobre inclusão, cristianismo e diversidade. Muito obrigado. Obrigado, reverendo. E dizer que eu acho que também, o que a fala do nosso querido atrás, primeiro, o manual é para também construir possibilidades de uma vivência com a sua religiosidade de forma feliz, sem culpa e sem medo. Então, acho que essa é a primeira coisa. Então, o manual sirva também como esse instrumento para levar boas novas, para estimular com que as pessoas também leiam, né, o Evangelho em todos os seus sacramentos, de forma que possa ampliar, né, a sua perspectiva. E a segunda é também como que a gente constrói as narrativas ou as contranarrativas para agir frente ao fundamentalismo religioso. Então também o manual pode ser um instrumento importante, a gente quer que seja um instrumento importante para justamente capacitar, possibilitar com que pessoas que atuam na militância e que também precisam e querem trabalhar essa agenda tenham também elementos para essa atuação. Então, também utilizando as armas, né, de setores inimigos nossos, fundamentalistas, para produzir um lugar de abraço, de acolhimento. Acho que isso também é muito importante dizer. Mesmo que muitas vezes as pessoas perguntaram para mim, ao longo desses últimos 3 meses, com a construção do manual, mas a Aliança não é uma organização laica, por que está fazendo um manual sobre o cristianismo? Então tem que fazer sobre todas as outras. Aí a gente falou, em primeiro lugar, a gente não precisa, para ter que incluir todo mundo, excluir uma iniciativa que já foi apresentada. Você pode trazer uma outra sugestão para a gente também incorporar. E a segunda questão é que nós precisamos também ter uma política que eu aprendi no trotskismo, que a gente falava que é a política do entrismo, que é você também conhecer as estruturas né, que você quer atuar e fazer uma ação de entrismo, usando inclusive linguagens, as comunicações que certos setores utilizam contra nós. A gente vai trazer outro olhar sobre aquelas visões e aí desconstruir por dentro também. Então eu acho muito interessante, muito importante. Vou passar aqui para o nosso querido pastor evangélico, executivo geral, né? Evangélicos pela diversidade, né? Então, Bob Botelho. Boa tarde a todas as pessoas presentes, as pessoas que acompanham online ou que forem assistir em outro momento. Eu sou o pastor Bob Botelho, reverendo pela Igreja das Américas, uma igreja latino-americana, formada de comunidades independentes,
sou fundador do Evangélicos pela Diversidade e durante o ano de 2023 estou como membro associado das Nações Unidas para temas da religião. É uma posição global das Nações Unidas ocupada por 7 pessoas no mundo inteiro e eu represento a América Latina e Caribe. Participei da revisão do manual, né? Meu nome está no editorial, não está como Bob, vocês vão ver que está Luiz Fernando Botelho Cordeiro, sou eu também, no meu codinome. E quero falar um pouquinho, diante desse banquete que acabamos de nos servir, um pouquinho sobre as perspectivas que o movimento LGBT tem a respeito desse manual e quais são caminhos e pontos que a gente pode conduzir. Acho que a gente falou muito bem sobre a importância de destacarmos a nossa posição enquanto protagonistas desse debate. Eu não estou aqui e o manual não existe para pedir autorização para existir. Eu não dependo de nenhuma igreja, eu não dependo de nenhum pastor dizer que eu posso ser. Nós estamos aqui com a presença do pastor Ricardo, que é pastor em comunidades de ocupação, e a pergunta é: quem te fez ser pastor? A própria comunidade e o desejo e a sensação e a certeza de que Deus o chamou para isso. E eu quero começar com esse ponto, porque nós, enquanto Que Horas São, vivemos um momento histórico de muita reatividade. Eu ia falar passividade, mas passivo às vezes é bom, né? A gente viveu um momento histórico até aqui onde a gente esperava as pessoas falarem sobre nós e aí daquilo que elas falavam sobre nós a gente respondia, né? A gente viveu um momento onde primeiro a igreja fala que é pecado, aí eu vou pegar a Bíblia e vou falar: já que você falou sobre mim, agora eu vou pegar o que você falou e rebater, desconstruir, falar que... E a gente está vivendo uma transição de Que Horas São agora eu não espero ninguém falar nada sobre mim, eu falo. O fundamentalismo religioso tem que lidar com o fato de que aos 28 anos de idade eu sou um pastor evangélico pentecostal que ocupa uma posição das Nações Unidas. Inclusive o fundamentalismo precisa lidar com a minha experiência pentecostal 20 anos atrás. Eu tinha 8 anos de idade, eu estava numa igreja da periferia de Curitiba, na Vila São Pedro, uma igreja pentecostal com 30 pessoas, e Deus falou lá naquela igreja, através de um pastor, que eu seria profeta às nações, que eu seria missionário e que os líderes das nações estariam sentados me ouvindo. Isso aconteceu agora no dia 17 de maio, eu estava em Nova York, na sede das Nações Unidas, na sessão oficial e ordinária das Nações Unidas para o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, chamado em inglês Aida Hobbit, e eu estava na sessão oficial falando para líderes das nações sobre isso. E eu não vou justificar para o fundamentalismo religioso por que Deus fez isso, ou por que eu caminhei para isso. É uma responsabilidade deles lidar com o fato de que nós existimos. E diante desse momento, eu quero também falar que nós criamos uma oportunidade histórica na América Latina, que é a construção de um diálogo com o movimento LGBT, que por justificativas muito plausíveis, colocou a religião, principalmente o cristianismo, num lugar de adversário. E aí eu acho importante como pastor dizer: eu não estou aqui para dizer movimento LGBT, me respeite, eu sou crente. Não, eu estou querendo dizer: movimento LGBT, faço parte de vocês e o meu Jesus, o Jesus que eu sirvo e encontro na Bíblia, é motivo da minha luta. Jesus venceu a morte para que ninguém mais tivesse que morrer. É uma denúncia do sistema que escraviza e mata corpos que são diversos. E eu estou aqui para dizer que nós estamos sistematizando as conversas que a gente tem nos encontros acadêmicos. A gente está sistematizando os longos almoços que a gente tem com líderes políticos que falam: mas você defende o algoz. Quantas vezes no meu Instagram, acho que todo mundo aqui, né? A gente recebe no nosso Instagram: você diz que é pastor e defende uma estrutura LGBTfóbica, patriarcal, o cristianismo não se salva. E aí é importante dizer: eu não estou aqui para salvar o cristianismo. Não é minha função, eu não fui pago, Jesus não paga meus honorários, eu não sou bacharel em direito, então não vou pretender ser advogado de ninguém. Mas eu estou aqui para dizer que o meu corpo inteiro faz parte da minha luta e da minha militância, inclusive a minha fé. E o manual, ele sistematiza aquilo que ao longo dos anos a gente tem feito, né? Que é sentar com o movimento social, sentar com os movimentos acadêmicos, sentar com a sociedade civil, sentar com a mãe daquele LGBT que é evangélica, sentar com aquele pai que chega pra mim e fala assim: você é o motivo do meu filho ser viado. E eu falo: juro, eu sou tão importante assim que eu não sabia, gente. E aí orar com aquele pai que acabou de falar, e eu falar assim: vamos orar então, pai. E aí as pessoas mandam mensagem pra mim: eu vou contar uma história de família. Eu tenho uma prima que ela sempre fala que ela tá orando por mim.
para que Deus fale a verdade para mim. Eu falo, estou orando por você também. Bora fazer competição de oração. Quem tiver errado, que Deus fale. Porque além dos inúmeros estudos acadêmicos, teológicos, eu sou biblista, eu sou especialista em tradução bíblica, eu também sou quem sou porque eu sei que o Deus que eu sirvo me afirma. E eu encontro Ele na Bíblia, se necessário for. E o manual, ele conseguiu construir esse espaço. Então eu acho que é uma chave de duas mãos, né? O manual usa a metáfora das chaves e dos cadeados, e o manual ele oferece uma chave tanto para o ambiente e para o cenário religioso, evangélico, católico e cristão, mas o manual também é uma chave onde agora eu espero que nós, enquanto movimento LGBT, enquanto organizações da sociedade civil que se importam com o tema, poxa, a gente está aqui num sindicato de educadores. Quantos educadores lidam com pais que chegam e falam, você vai ensinar ideologia de gênero para o meu filho? Como é que a gente sistematiza? Eu não estou querendo converter ninguém, não. Nenhum educador do Cinesp precisa sair dessa mesa convertido ao Evangelho, mas sabendo que toda vez que um pai chegar para você e falar, você está ensinando ideologia de gênero para o meu filho, ou chegar e falar, professora, você precisa respeitar a minha religião, eu creio que Deus fez homem e mulher. Você que é educador saiba, existem instrumentos para você rebater esse pai. Gostaríamos de não precisar usar a Bíblia, porque o Estado é laico. Política pública e educação não se discute com Bíblia. Porém, se quiseram usar a Bíblia como um instrumento e uma arma de guerra, pois saibam que dessa arma eu entendo. E todos os instrumentos necessários para que não se use a Bíblia como arma serão oferecidos. É óbvio que, para finalizar minha fala é um pouco mais curta, eu quero dizer que o manual também mostra nitidamente que ele é o começo. Ele não é um fim em si mesmo. O manual não se pretende como resolução de todos os conflitos e dilemas do sistema LGBT e religião e fé evangélica. Existem muitas produções. Para encerrar minha fala, eu quero dizer que o manual ele tem uma ótima coisa chamada referências bibliográficas. E nas referências bibliográficas do manual, vocês vão se surpreender. Existem muitas literaturas que já foram escritas até aqui. Existe muita produção que já foi feita. E quero dizer que existe muita coisa surgindo também. Esse ano a gente está com uma série de lançamentos de livros na temática da teologia queer, na temática da teologia da diversidade sexual e de gênero. E esses materiais, eles são sim para educar a igreja, para alcançar pais e mães. Eu sou autor de um livro chamado Semente de Vida, Rejeição e Aceitação de Filhos e Filhas LGBTs em Lares Cristãos. E o Semente de Vida, ele é um livro que fala também sobre como a gente começa esse debate dentro de casa. Perceba que o Semente de Vida tem um foco que talvez não vai agradar a comunicação do movimento LGBT por não ser tão imbatível e militante. Mas essas construções existem. E o manual dá conta, inclusive, de mostrar. Mas o manual falou só um capítulo só sobre a questão trans, mas existe tanta literatura que você vai vendo as referências e que você vai ser convidado e convidada a continuar escrevendo e produzindo sobre isso. Então eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar na celebração desse espaço. Eu estive online no lançamento lá de Curitiba. Era para eu estar presencial, mas eu estava numa viagem oficial e meu voo foi cancelado. E que bom que as agendas conseguiram convergir para que aqui em São Paulo eu pudesse estar presente. Então parabéns a todas as pessoas envolvidas. Mais uma vez, o que a Esther falou no vídeo dela, esse livro foi tecido com laços de amizade. Né? Com laços de pessoas que se olham nos olhos e que sabem das histórias, que sabem das profundidades. Vocês estão vendo essa mesa aqui, mas foram muitos cafés na casa do Cris. Inclusive quando eu nem me aceitava. E isso aqui é reflexo. O Bob chegou na ONU, ele é um gay militante que está nas Nações Unidas falando de religião, porque foram muitos cafés, muitas ligações, muitos WhatsApps, muitas orações, muitos estudos bíblicos. E poder dizer isso em um espaço tão privilegiado como esse é a certeza de que o manual mostra que existe uma possibilidade. E eu quero encerrar dizendo um versículo que está no profeta Jeremias. Jeremias estava lidando com muitos profetas que estavam falando besteiras em nome de Deus. Inclusive os profetas que falavam besteiras em nome de Deus falavam assim: nós vamos vencer essa guerra, eles são maus. E aí Jeremias fala assim: diga a toda a população, assim diz o Senhor, não em meu nome. Não em meu nome. E nós, como pessoas LGBTs cristãs, temos nos levantado para dizer para quem quer que seja, não no nome de Jesus. Quer falar dos seus ódios, quer falar dos seus problemas com a sua própria identidade, quer falar de violência? Não use o nome de Jesus para fazer isso.
Não use. Não, nós não vamos mais deixar. Não é apenas mais uma opinião teológica. É fundamentalismo, é falta de interpretação minimamente séria das Escrituras. E nós estamos aqui para isso. Muito obrigado e parabéns novamente a toda a equipe do Manual. Obrigado pela contribuição no Manual e obrigado pela contribuição hoje também. É isso, né? A gente está falando que não estamos pedindo autorização a ninguém para vivenciar as nossas religiosidades, né? Mas ao mesmo tempo a gente, como o pastor colocou, a gente precisa também de construir ferramentas para inclusive fortalecer mais ainda a nossa autoestima, a nossa capacidade, né, de se colocar como cidadão com todos os direitos plenos. Obrigado, Rob. Eu vou primeiro aqui chamar aqui para dar uma palavrinha, Antônio, porque está aqui a coordenação, né, de HIV/AIDS do Ministério da Saúde, a doutora Maria Clara. Está aqui também o Carinho Legal, também da coordenação da HIV/AIDS. Eu queria pedir para dar um oi também, dar uma palavra, porque esse tema ainda, mas os dois temas foram muito controversos hoje. Foram muito controversos. A questão da religião sempre foi um tema também que cruzou com a HIV/AIDS, né, também? É muito importante. E depois vou chamar também aqui rápido para dar a palavrinha o pastor Ricardo Capelão, que também atua nas ocupações da Frente de Luta por Moradia, né? Por favor. Boa tarde, pessoal. Dizer que eu sou Maria Clara Giana, conheço vários daqui, são pessoas que fazem parte da minha história de vida, de convívio, há bastante tempo aqui no estado de São Paulo. A gente está, Jair e eu, no departamento de HIV/AIDS, ISTs, tuberculose e hepatites virais, que hoje, neste novo momento, é coordenado pelo Dr. Cláudio Barreira. E dizer que a gente está num novo momento, a gente tem que registrar isso. A gente está num novo momento no país. O que eu queria dizer da nossa satisfação da gente estar aqui, porque fica claro para a gente que enfrentar HIV/AIDS no país hoje, este enfrentamento passa por ações de promoção de direitos. A gente sempre falou isso, né? Ações de promoção de direitos. E no momento de um seminário como esse, traz essa questão de promoção de direitos. A gente não pode só falar da questão, e é fundamental que a gente fale de acesso à testagem, de profilaxia pré-exposição, diagnóstico precoce, tratamento disponível a todos. Mas a gente precisa falar de promoção de direitos. É a primeira etapa que a gente precisa de verdade enfrentar no nosso país. Promoção de direitos, promoção de momentos em que a gente possa viver no país com direitos iguais para todos, em que a nossa diversidade, seja ela diversidade sexual, de gênero, regional, né? Eu sou daqui de São Paulo e estou me deparando como é diferente a situação de diferentes regiões desse país e como este enfrentamento ele tem que se dar diferente também sobre esse prisma. Então, dizer da nossa satisfação de a gente estar aqui, dizer que pauta, promoção de direitos está muito colocada hoje no departamento, a gente acredita nisso, a gente vai estar junto em vários momentos como este, em que a gente possa viver uma sociedade cada vez mais justa, cada vez mais igualitária, onde todos têm direito a ser quem são, né? Eu acho que é este recado que eu queria deixar do departamento, do grau, e passar aqui para o Jair, que tem feito toda a articulação com a sociedade civil. Bom, boa tarde, né, para todas, todos e todos. Eu acho que Maria Clara já falou tudo. Então, eu sou Jair, atualmente eu estou responsável pela articulação com os movimentos sociais de HIV e AIDS, tuberculose, hepatites virais e IST, né, junto ao DAT, do Ministério da Saúde. E, de fato, a nossa prioridade hoje, enquanto DAT, enquanto gestão do Dr. Grau, é justamente todas as ações precisam ter foco na promoção dos direitos. E aí, parabenizar a Aliança, né, porque ter esses manuais e promover a discussão sobre religião, educação, né? São 15 já, né? São 15, então 24. Pois é, simbólico não, tem 24, né? Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Se passar de 40, vai ser 44. É justamente promover essa discussão.
função, né, de promover direitos contra o estigma e a discriminação. Assim é também o HIV/AIDS, que a gente também tem muitos problemas nessa questão do estigma, da discriminação, da homofobia, da transfobia, bifobia, né, e todas as fobias que a gente tem que enfrentar também. E aí a sociedade civil ela é fundamental nesse processo e na nossa gestão agora do Dr. Drauzio. Então essa é a nossa prioridade, é justamente a sociedade civil estar junto conosco e a nossa pauta em todas as ações, seja no HIV, na tuberculose, na hepatite, nas outras ISTs, é a questão da promoção dos direitos. Então acho que é importante, acho que é isso. Parabenizar, vamos estar aqui e vamos ver depois o de educação também. Obrigado. Obrigado pelos bem-vindos. Obrigado pela palavra. Rapidamente, não, a gente ainda quer depois fechar com vocês. A gente queria chamar aqui o pastor Ricardo Capelão para dar a primeira palavrinha rapidamente, tentando incluir todo mundo, que eu acho que é legal. Boa tarde a todas e todos e todes, que alegria escutá-los, né? Blog Amigo do Coração, Jaque. A Jaque, quando ela saiu da igreja, que ela foi expulsa e foi para o espaço não cristão para desenvolver o trabalho dela pastoral, foi o primeiro trabalho que eu fiz como capelão, um gay capelão fora da igreja. Fazia parte de uma igreja, mas fui fazer capelania fora e foi lá, no trabalho dos Céfros. E o Cristiano, tive a graça de tê-lo como meu pastor e ali muito próximo e gosto muito de escutá-lo. Hoje eu atuo como capelão nas ocupações, né, de luta por moradia aqui da nossa capital. Moro numa ocupação há 5 anos, ocupação Almirante Negro. Estou aí esperando alcançar o meu apartamento na ocupação Prestes Maia, que está sendo reformada, né? Então uma referência da luta por moradia nessa capital. E a pegar aqui da fala do Bob, então o maior desafio de ser um cristão para uma inclusão dentro do movimento social é que nós ainda temos uma cidade e uma política de moradia que não assegura a moradia para nós LGBTQIA+. Por quê? Porque dentro dos próprios projetos só alcança o apartamento maior quem é casado e tem filhos. Mas se você é um gay solteiro, você não consegue um apartamento maior e você precisa estar inserido nos cubículos das mini-nets, que não são mais kitnets, são minis, caixinhas para moradia. Há também o desafio de entrar aí nos caminhos da liderança do movimento, porque quem predomina são os héteros. Os héteros têm bravura de enfrentar a polícia, ou só as mulheres, aí respeito da luta das mulheres, mas também a exclusão das mulheres trans dentro do movimento, a exclusão da força trans feminina e masculina dentro das lutas por moradia, porque a predominância vem pautada aí com uma sombra dos machismos políticos dos nossos partidos. E que, infelizmente, os partidos de esquerda às vezes nos excluem. Então, ser capelão na luta por moradia é desenvolver também este papel. Eu não preciso de que alguém me inclua, eu só preciso me afirmar que este lugar da cidade, da igreja, da religião e da fé, eu também vou ocupar. Obrigado. Obrigado. Essa mesa também falou sobre a questão também de entender a religião também como um lugar também para a inclusão social, para a promoção da cidadania. Então esse lugar que a gente fala de amor ao próximo, que tem que ser também materializada em ações, né, concretas que incluam as pessoas. Então tem tudo a ver o que você traz da moradia, que traz do olhar do cristianismo. Muito bem. Vou chamar aqui o Simão Casal, que é da Rede Gay Latino, nosso coordenador na América Latina e Caribe, para também dar uma palavra. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Pido desculpas pelo meu português quebrado, ainda estou praticando. Porto-inglês. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença e o destaque do movimento e o espaço da reflexão sobre a palavra. Eu venho de uma cultura, eu sou descendente guarani do Paraguai, eu venho de uma cultura que considera a palavra a encarnação do divino na Terra. E nós somos todos parte dessa palavra. Para nós, no nosso idioma
original. A palavra humana é parte de uma palavra universal mais grande, que todos os seres vivos falam. Então, para nós, o albu, que é o significado de albu, é a alma que se molha na sua garganta e expressa seu sentir, é um ato de amor ilimitado. E a palavra é compartilhada com todos os seres vivos da criação. É uma criação para nós. O mundo é uma criação dos sonhos. Encarnar ou ajudar a estabelecer, para mim pessoalmente, ajudar a estabelecer estas conversas, estes pontes a outras compreensões dessa palavra é muito importante. Nós tentamos fazer o esforço consciente de construir esse ponte, né, da maneira mais inclusiva possível. Fiquei muito alegre com as suas falas, porque vejo que tem o efeito que nós idealizamos no momento de conceber o ponte, que é o manual de cristianismo. Não sem polêmica. Dentro do movimento, dentro da região, foi muito criticada a iniciativa de incluir este ponte da palavra no sentido de cristianismo na nossa estratégia da enciclopédia. A enciclopédia para nós é concebida como uma flecha que vai para buscar onde vai aterrissar. Então é uma coleção de flechas que vai atravessar tempo e espaço para alcançar gente que precisa delas para se defender, para florescer, para viver e ser muito melhor. E fiquei pensando nisso porque esse território daqui, que vocês chamam de São Paulo, para nós é parte do território comum que temos na região toda, que nós chamamos de Nhe. O Nhe é a expressão humana da palavra. Então o Nhe é o lugar onde a palavra se banha, onde as almas encontram sua plenitude. E São Paulo está localizada no coração mesmo dessa região. Então, para mim, não é coincidência que todos os meus ancestrais hayan feito possível esta conversa aqui, esta fala aqui, que, como falaram, é o início de uma conversação que nós esperamos ser muito longa, muito produtiva e dê muitos frutos e floresça para todos os territórios. O Nhe, para nós, não só um lugar físico, mas é um lugar espiritual. Então, que inclui todos. Não exclui ninguém. É uma selva, é uma selva viva, diversa, vibrante, que eu acho que essa gotinha que nós trazemos aqui em forma do manual ajudará a quebrar o concreto, o asfalto duro da oposição a esse florescimento, a essa diversidade. Então, fico muito agradecido no meu nome, no nome dos meus ancestrais, dos meus companheiros, e deixo para vocês essa palavrinha que nós trazemos aqui. Obrigado ao Igreja TPM. Estamos chegando já para quase para o fim, só tem alguns comunicados. O primeiro é que tem manual para todo mundo, então todo mundo vai ter um. Quem quiser mais de um vai precisar esperar todo mundo receber, né? Aí depois, se tiver mais um saldo, aí a gente distribui para os outros que querem mais de um. A outra questão, assim, para não ficar aquele sentimento assim, alguém na plateia que gostaria de comentar alguma coisa, tem alguém aqui de alguma religião, porque eu não conheço todo mundo, que gostaria de fazer algum comentário, bem rapidinho, aí 30 segundos, 1 minuto, só para estava perguntando ali a ela, uma coordenadora pedagógica de uma escola está aqui com a gente, isso é legal para ver que também a gente precisa avançar. Então, só que é 30 segundinhos, todo mundo cirúrgico, tá? Por favor. Tem mais? Queria agradecer a exposição de todos vocês, me emocionou bastante em alguns momentos. Eu queria só falar de uma palavra, de um nome, na verdade, que eu notei que esteve ausente. E talvez haja uma razão para estar ausente, né, no discurso de vocês, que é o nome de André Valadão. E eu queria saber até que ponto a gente encontra esse equilíbrio de falar sobre certos pastores, certas pessoas fundamentalistas que falam absurdos sobre a nossa comunidade,
essa necessidade da gente denunciar especificamente o que é falado, mas também não dá ibope, né? Não dá divulgação para essas pessoas. Obrigado. Obrigado. Alguém mais? Então todo mundo sai com um sentimento de felicidade que falou, que estava preso no coração. Alguém mais? Estamos falando de palavra, né? E a palavra veio do coração, dos sentimentos, então se a gente não oportunizar as pessoas que estão aqui, fica estranho. Então, vou passar para eles. Antônio, você quer fazer algum encerramento? Não, sim, deixa eles falar. Tá, então vou deixar para eles fazerem uma fala, encerramento, depois o Tony também. Só dizer um pouco que a gente, enquanto movimento, tem discutido muito essa questão de como lidar com esses setores fundamentalistas religiosos, se vale a pena a gente dar essa amplitude de audiência que nós construímos algoritmos para eles nas mídias sociais. Todo que saiu essa semana sobre o André Valadão, talvez ele não tivesse a metade se a gente não tivesse dado audiência para ele. Então, um debate que tem divergência, que também tem uma coisa que a gente discute muito, que é, né, o autonomismo das mídias sociais, que as pessoas acham que sozinhos estão fazendo o ativismo, e aí não tem essa perspectiva da questão coletiva. E que às vezes querem sair na frente porque precisa ter o like, né? Cada um precisa ter o seu like, então eu publico primeiro, porque eu fui, e aí vou ter 1000 likes a mais do que o outro que publicou depois. E nessa guerra, né, de visibilidade, a gente acaba também não pensando em muitas estratégias mais coletivas. Então, um pouco que a aliança pensa, não sei, Tony, mas é o que a gente pensa muito, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é a gente entrar com um processo logo. A aliança é assim. Falou, processa. E depois vai falar sim, mas vai falar lá em juízo. Aí depois sai a matéria. Foi processado e ganhamos a indenização, aí é babado. Mas assim, no dia a dia, a gente tem que pensar muito se vale a pena. Mas eu vou passar para os nossos companheiros, para nossos companheiros fazerem uma fala de encerramento também bem curta, para a gente poder seguir para o encerramento, e depois para o Tony, e daí a gente fecha. Vou começar contigo agora, tá? Perfeito. Bom, eu acho que de maneira prática, as pessoas viram no meu story, ontem eu tive uma reunião com o responsável da Casa Branca sobre liberdade religiosa de expressão. O André Valadão atualmente mora em Orlando. A Folha de São Paulo ia emitir uma nota e eles iam emitir a nota com ou sem a minha entrevista, então eu cedi a entrevista, porque senão eles não iam ter nenhum especialista de religião falando. Eu trabalhei para a Lagoinha, eu fui professor em seminários lá, e eu posso garantir que o que ele quer é que as pessoas o processem, levem em juízo, porque a ideia do mártir, depois a gente aprofunda esse debate, é uma ideia que cria uma mobilização na igreja evangélica. Não façam nenhum líder religioso evangélico ser o mártir porque defendeu os princípios cristãos e o movimento LGBT o atacou. Qualquer processo, qualquer nota de repúdio, vai ser o que... Viu? No próximo domingo ele vai falar, viu? O fulano de tal falou sobre mim, a aliança tal me processou, a organização tal... Estou sofrendo por causa do evangelho. Não, a gente não precisa fazer isso. Quem vai ter que ficar gastando tempo de sermão para falar que eu existo é ele. Eu não faço isso para ele. Mas de encerramento, para cada vez que um fundamentalista religioso falar alguma coisa, em vez de você repostar a sua própria nota, tem tantos vídeos, né? Reverendo Anister, André Muscoff, tem eu, tem Ricardo, tem tanta gente. Gente, o Cristiano... Posso falar, Cris? O Cristiano, no domingo... Quando foi essa? Sexta-feira. Sexta-feira, antes do sermão do André, o Cristiano postou um vídeo lindo sobre Deus celebra o orgulho. É Deus, é o Espírito Santo, eu sou pentecostal. Em vez de você o Cristiano respondeu antes do André falar. A Bíblia diz que ainda a palavra não me chegou à boca e Deus já conhecia. E Deus já sabia o que ia acontecer naquele domingo e levantou o Cristiano, que tem um rios que parece uma resposta, mas não é porque saiu antes. Então vamos fazer essa divulgação, vamos divulgar porque faz mais sentido. E o que eu posso dizer é, ontem eu tive uma reunião com o responsável da Casa Branca para assuntos de liberdade religiosa e de expressão. Uma reunião sigilosa, o story foi divulgado com autorização dele da Casa Branca, e o que as pessoas vão pensar da religião, o André Valadão vai ver na cena dos próximos capítulos. Calma! Você encerra, que você abriu, né? Aí... Bonito, encerra. Tá. Agradecer mesmo esse tempo aqui. Dizer que existem formas
diversas de se posicionar com relação à questão da intolerância religiosa e discursos de ódio. Quem precisa justificar o ódio são os fundamentalistas. A gente fala de amor e é amor sempre, né? Então, quem quiser, tem vários materiais interessantes lá no Instagram, @cristianovalério com CH. Você pode entrar lá, tem algumas coisas bem interessantes ali. Uma das ferramentas estratégicas que a gente costuma usar é a postura afirmativa. É afirmar. Deus é amor. Ele não odeia nada. Ele não odeia nem o fundamentalista religioso. E a gente colocou uma charge muito interessante, está lá no Instagram também, que tem um pregador com a Bíblia na mão e várias placas dizendo: Deus odeia, pecador se converta, você vai queimar no inferno e tal. E tem Jesus com a bandeira do orgulho saindo e o balãozinho na voz de Jesus dizendo: eu te perdoo. E é bem isso, a gente não tem que falar de ódio, a gente não tem que usar as armas que eles usam contra nós. A gente usa aquela que funciona muito bem e não vai ficar em desuso nunca, que é o amor. Combater isso com afeto, com amor, com carinho, com caridade. A incoerência desses religiosos fundamentalistas fica exposta. Eles por si mesmos se queimam. E é importante que a gente não visibilize isso, não dê engajamento para esse tipo de iniciativa. Antes que a gente promova ações e construções afirmativas da diversidade comprometidas com direitos humanos. Compartilhem o manual, tem um PDF disponível, faça isso. Compartilhe narrativas que valorizam corpos como os nossos. Corpos dissidentes, amores como os nossos. Que o amor com que a gente ame possa iluminar esse mundo cheio de ódio e que a gente vença com amor. Muito obrigado. Obrigado. Eu me esqueci de falar que eu me chamo Jaqueline Chanel, sou pastora da primeira igreja trans ICM Séforas e sou articuladora do projeto Séforas, que é um projeto para a inclusão e acolhimento de travestis e transexuais e pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, aquelas pessoas que estão nas ruas. É esse amor que a gente precisa propagar. É esse amor que a gente precisa compartilhar. É esse amor que a gente precisa dar likes e dar visibilidade. Nas redes sociais, procure por Jaque Chanel, Jaqueline Chanel ou Projeto Séforas. Eu agradeço quem der um like. É isso. Que Deus abençoe a todos. E muito obrigada à Rede Gay Latino, ao Tony Reis da Aliança e a todos que foram responsáveis e colaboraram com o Manual do Cristianismo e LGBTQIA+. Então a gente vai ter que, né, Tony, rever um pouco essa tua ideia da questão jurídica, que é a questão de visibilidade das mídias sociais. A gente já tem acordo, que a gente também não fica mais postando. A parte jurídica a gente ainda, mas é uma questão interessante que você trouxe, que também vocês trouxeram, que a gente precisa incorporar como análise. Eu vou passar então para o Tony Reis encerrar o encontro, né? Antes disso, então, avisar de novo aquela questão do manual. Tem uma cópia para cada um, um exemplar para cada uma pessoa. E se tiver precisar de mais, espera todo mundo receber para ver se tem algum saldo para a gente entregar mais de um. E depois também da fala do Tony, a gente gostaria de juntar todo mundo aqui na frente para que a gente fizesse uma foto histórica registrando esse momento aqui do lançamento do Manual em São Paulo. Tá bom? Então, Tony. Obrigado. Primeiro eu quero saudar vocês três. Nós estamos ali com o pastor lá. Vocês, assim, presbíteros, eu acho tão bonita a igreja, né? Tem todos esses nomes, parece um exército, né? É muito bacana. Quando nós pensamos, foi uma discussão que nós tivemos, foi no México, depois em Buenos Aires, e fechamos a questão do manual, e deu uma brigalhada danada lá, porque tinha alguns diretores que falavam que era um absurdo a gente fazer
esse negócio da religião. E nós provamos por A mais B que nós temos um problema sério, que os maiores opositores, causadores, infelizmente, é um setor do cristianismo. E aprovamos, foi feito, e vocês falaram exatamente isso que nós queríamos ouvir nesse sentido. Nós queremos dialogar, e eu gostei muito dessa questão de pedir autorização e ser afirmado. Eu acho que nós temos que nos afirmar sempre. Então, obrigado, e eu quero dizer, dentro da aliança, nós temos lá, eu acho que em torno de 60 pessoas que são evangélicas, e daí tem as pessoas católicas. Para a gente ter uma coordenação política, sabe, nós temos a teologia da libertação, de evangélicos progressistas, evangélicos que lê mais de um livro por ano, sabe, evangélicos que possam nos ajudar. Isso sempre respeitando. Eu tenho o maior respeito, inclusive pelos fundamentalistas. Debato com o pastor Silas Malafaia, com a pastora Damares, eu debato com todo mundo, eu não amo o pecado deles, mas eu amo o pecador. Sempre, de forma muito bacana. Primeiro eu quero saudar a querida Clara, Jair Brandão. É muito legal vocês estarem aqui, e muito bacana, e nós vamos estar lançando, já está lá em Assunção, o manual de HIV/AIDS, que está uma belezura. A Maria Ângela Galvão fez o prefácio, leu, aprovou tudo, e vai ser usado, já temos o Aqué para fazer a impressão. Inclusive hoje vocês vão lá, pessoal, as pessoas que se inscreveram para ir lá no Unibanco, no Instituto Unibanco, eles já se comprometeram com 5 manuais para fazer a impressão na alta qualidade. Esse aqui, ele por uma questão de governo e tal, a gente repassou o recurso para a Federal, pela Universidade Federal do Paraná, e a qualidade o pensado nosso era maior, é maior, e a qualidade era muito bacana. Mas agora com o Instituto Unibanco, a gente vai fazer uma qualidade bem melhor. Vai ser a versão e a Rafael, já vamos manter a caixinha. Então, vocês lembram da enciclopédia britânica, a Barça? Então, eu estudei na Barça, não tinha Google. Não tinha Google, a gente tinha que estudar nos livros, né? Então, vai ser a Barça. Você quer entender da comunidade LGBTI+, está aqui. Está aqui o manual, vai ter para todas as profissões. E manuais importantes. Então, só agradecer, dizer para vocês que nós queremos estar dialogando sim com os religiosos de A a Z. Os aliados a gente chega, convida, coloca para falar e a gente articula. Nós precisamos ter estratégia para enfrentar o fundamentalismo, porque eu estava vendo isso e isso me marcou. Em 1932 nós teremos a maioria do Congresso Nacional serão evangélicos. Hoje nós temos 5 evangélicos lá que nos apoiam. As outras 100 pessoas não apoiam a gente. Então, isso eu não quero tornar o nosso país um Talibã. Então, nós temos que nos organizar. E juntos, os laicistas, com os religiosos, juntos a gente pode vencer o preconceito e a discriminação. Então, pessoal, quem que pode distribuir aqui um manual para cada um, e daí a gente tira com o manual na mão, fazemos uma foto bonitinha aqui, que vai ser histórica. Daqui 10 anos, 20 anos, 100 anos. Lembra que o pessoal fez um manual. Certo? Então, vocês já pegaram os manuais? Pode pegar aqui. E aí pode chegar aqui na frente pra gente tirar uma foto bacana.